tá tudo certo. Bem, boa tarde aí a todos que disponibilizaram o seu tempo para vir aqui participar de mais uma apresentação do GIP-SBN. Meu nome é Fábio Nogueira, como a Cris acabou de comentar aí, eu sou formado em engenharia ambiental e terminei meu mestrado no início de 2020, e o tema do meu mestrado foi sobre poluição difusa, monitoramento e estimativa de cargas, né, e concentrações relativa a esse tipo de poluição. Trabalhei em alguns projetos também, onde fiz monitoramento e modelagem de poluição difusa, e vim hoje aí compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência nesse tema com vocês, e logicamente puxando para o tema de soluções baseadas na natureza, né? Como que a poluição difusa hídrica se intersecta aí com esse novo conceito aí, que abrange bastante coisa, né? Então, começar a minha apresentação, ela vai seguir esse sumário aí, com esses 6 itens, então eu vou começar contextualizando aí e dando uma limitada, né? Uma vez que soluções baseadas na natureza é uma coisa muito abrangente, eu vou falar para vocês aonde vai ser o foco da apresentação. Vou também conversar sobre alguns conceitos para a gente se entender melhor, falar a mesma língua em relação a alguns conceitos chaves aí que eu vou apresentar para vocês. Depois vou partir de uma abordagem um pouco mais genérica de gestão da qualidade das águas, e em cima desse quadro mais genérico vou trazer para a poluição difusa e fazendo comentários de como isso se intersecta com soluções baseadas na natureza, principalmente a parte da infraestrutura verde, né, a infraestrutura física que a gente dimensiona, projeta e quer ver implementado na prática nas cidades aí. E por fim, vou falar dos desafios aí que tanto o monitoramento e modelagem de poluição difusa em geral tem, porque é uma atividade muito complexa, e, mais uma vez, voltado para soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde e outras atividades aí, não só infraestrutura física, que também envolvem soluções baseadas na natureza, que a gente finaliza com a discussão, que é a parte mais legal. Bem, vou começar então contextualizando, falando sobre soluções baseadas na natureza. Já de início digo que vai ser focado para o meio urbano, para SBN nas cidades. Lógico que tem muita aplicação para o meio rural, coisas assim também extremamente complexas que precisam de atenção, e onde a poluição difusa também é muito relevante. Porém, essa apresentação eu vou focar mais para o contexto urbano, pensando no dimensionamento de infraestruturas verdes e quantificação dos seus impactos. E aí eu coloco como a principal delas, como jardins de chuva, né, trincheiras infiltrantes, esse tipo de infraestrutura verde que tem essa combinação aí de uma área permeável, vegetada, com o sistema de drenagem, né? E aí até eu tirei esse aqui do site do GIP, inclusive, de uma das definições lá, quando fala o que é as soluções baseadas na natureza. Esse é um dos objetivos das soluções baseadas na natureza, é essa busca pelo equilíbrio do meio com as atividades econômicas e bem-estar social. O que eu quero reforçar com isso é que o ser humano é parte-chave aí nessa história. Por mais que a gente queira trazer a natureza de volta para esses ambientes completamente modificados, que são as nossas zonas urbanas, a gente tem que considerar o ser humano como um ator-chave aí. O que ele faz ou deixa de fazer tem um impacto importante no meio, seja na poluição difusa, seja em qualquer tipo de poluição, qualquer tipo de distúrbio que as atividades socioeconômicas causam no meio ambiente. E aí, né, trazendo agora para o tema específico das cargas difusas, dentro desta visão integrada dos sistemas relacionados à água. Então, enxergar o saneamento não só como
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, mas colocar também a drenagem como um serviço-chave nessa visão integrada da gestão dos recursos hídricos, né? E colocar aí, até para citar o seu Rodolfo aí, que a gente estava conversando sobre ele agora há pouco, que as fontes difusas serão responsáveis pela principal parcela da carga poluidora para um cenário em que o saneamento ainda não está universalizado. Isso aqui ainda não é verdade, mas considerando que num futuro a gente imagina que o saneamento vai estar universalizado, então a poluição difusa vai ser a principal responsável pela carga poluidora que chegam nos nossos corpos hídricos, né? Falando agora dos dois conceitos aí que eu queria clarificar para a gente ficar na mesma página, né? Isso aqui eu também tirei do site do GIP, né? Tudo que é de SBN eu vou para lá e roubo de lá. Pela União Internacional de Conservação da Natureza, né, ações para proteger, gerenciar de maneira sustentável e recuperar ecossistemas naturais ou modificados, no caso das zonas urbanas extremamente modificados, e que abordam de forma eficaz e adaptativa os desafios da sociedade, promovendo o bem-estar humano e benefícios da biodiversidade. Dentro disso, o que eu quero ressaltar? Que ações para proteger e gerenciar. Então, a gente até a maioria, acho que tem uma formação técnica aí, seja engenheiro, arquiteto, coisas mais exatas mesmo, a gente pensa mais na implementação da infraestrutura, né? Uma coisa mais intervencionista do ponto de vista físico até mesmo. Que quer ir lá e construir alguma coisa que vai melhorar a vida das pessoas, solucionar algum tipo de problema. Mas essa parte do gerenciamento, que não necessariamente envolve uma construção ou uma adaptação de uma infraestrutura física, ela também é abrangida por esse conceito guarda-chuva aí das soluções baseadas na natureza. E no final, na parte que eu vou falar dos desafios e na discussão, eu acho que isso aqui também é uma coisa chave aí para a gente que é dessa área mais de exatas, da área técnica, também tem que começar a interiorizar isso dentro das nossas práticas, né? E sobre poluição difusa, é um conceito que eu acabei cunhando, juntando aí diferentes fontes, mas eu tive que fazer uma consideração, porque a maioria das fontes que eu bebi, né, o Novotny, né, que é lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, o professor Tucci, lá do Sul, também é uma referência, mas, assim, eles se referem muito à questão do escoamento superficial, né, da poluição difusa ligada ao escoamento superficial. Porém, nessa minha definição, eu digo que a poluição difusa ela é o produto das cargas não pontuais afluentes aos corpos hídricos, ou seja, difuso espacial e temporalmente, como eu digo na sequência, podendo ser oriunda de carga de lavagem, que é o que os autores que estudam isso desde a década de 70, 80, são mais focados nessa carga que está no escoamento superficial oriundo da chuva. No entanto, existe uma outra carga difusa que está relacionado a, eu coloquei aqui como origem endêmica, que foi até um termo que o professor Rodolfo que cunhou, assim, até com a Cris, a gente pensou a respeito de qual seria o melhor termo para definir o que eu estou colocando aqui como origem endêmica, que são, assim, cargas relacionadas a uma questão de não estarem identificadas, não estarem regularizadas. Então, elas estão numa informalidade institucional de conhecimento. A gente não tem, a gente não sabe vazão e concentração daquela carga. A gente até consegue identificar, se a gente for lá no local, a gente vê que tem um caninho lá que está saindo um efluente sendo despejado no rio, ou coisa que o vale. Porém, a gente não consegue quantificar isso. Geralmente é lançamento de esgoto irregular ou outro tipo de atividade antrópica que causa esse tipo de poluição que a gente não consegue quantificar temporalmente, talvez até espacialmente,
a gente até conseguiria, mas é algo que também é muito efêmero, assim, muda de lugar, e tem mesmo espacialmente é inviável, mas que existe e que em determinadas bacias são extremamente significativas, principalmente em bacias que existe uma urbanização que não foi planejada, muitas vezes sem infraestrutura de saneamento, que é algo comum, principalmente em áreas mais periféricas, não necessariamente periféricas, mas áreas com menor poder aquisitivo, bairros de classes mais baixas que não têm acesso, que o poder público ainda não conseguiu prover serviços básicos de saneamento, portanto, eles acabam contribuindo com esse tipo de poluição difusa que não tem relação com a principal forma de poluição difusa, que é quando a chuva cai e lava toda a superfície. Aqui eu também coloquei presente no escoamento subsuperficial, mas ela é uma parcela muito pequena, significante comparada com as outras duas. E ela é também difusa no sentido de você não consegue definir temporalmente, espacialmente, como ela está aportando para o corpo hídrico, mas muitas vezes a gente está considerando ela na carga de base, né? Bem, isto posto, né, deixando claro aí que a poluição difusa existem esses tipos, mas o principal é a carga de lavagem pelo escoamento superficial gerado pela chuva. A gente vai para a parte da gestão da qualidade das águas. Eu coloquei essa tabela aqui, que é uma tabela do Sanders, lá da década de 80, né, nos Estados Unidos, e eu gosto muito dela porque eu acho que ela consegue resumir todas as atividades relacionadas à gestão da qualidade da água do ponto de vista de gerenciamento dos recursos hídricos, né. Eu só preciso colocar que, assim, a gestão da qualidade das águas, a gente já está partindo da premissa de que a gente conhece a quantidade das águas. Então, que a gente já tem medição de vazão, de nível, então a parte quantitativa a gente já tem. Eu vou considerar isso como uma premissa, então a gente vai partir para a qualidade da água. Só que fazer monitoramento da quantidade já é algo complicado e trabalhoso, que tem ali também a sua relação com esse quadro aqui que eu estou apresentando para vocês. Lógico que algumas coisas mudam, mas eu já estou partindo da premissa que, ok, temos vazão, temos quantidade, vamos para a qualidade. Indo agora para poluição difusa. Em cima desse quadro, eu vou ir comentando item por item aqueles que eu acredito que sejam os mais relevantes, façam mais sentido aqui para o contexto dessa apresentação. Então, desses 6 itens aqui, né, o projeto da rede, coleta de amostras, análises laboratoriais, tratamento dos dados, análise dos dados e utilização da informação, esse quadro ele consegue responder as 6 perguntas ali, chaves, que seria o onde, quando, o que, por quê, como e para quê. Então, seguindo esse quadro aqui, a gente consegue responder todas essas perguntas para chegar na operação, de fato, do gerenciamento dos recursos hídricos voltado para a poluição difusa. Essa é a primeira atividade aí do projeto da rede de monitoramento, né? Falando aí especificamente da localização das estações, existem alguns métodos, né, já consagrados, que é o ordenamento por relevância, por exemplo, que é quando você pega a hidrografia da bacia, né, você tem os rios lá de cabeceira, que são ordem 1, aí quando junta 2, ordem 1 viram ordem 2, e assim por diante, que é esse método de Sharp, que é o mais simples possível, e o ARD e o ABNT, eles já também vão nesse ordenamento por relevância, mas ele não é puramente hidrográfico, né? Ele permite ao usuário também colocar como se fosse um peso em função de alguma atividade que acontece naquela bacia. Então, por exemplo, tenha uma indústria que está lá numa região de cabeceira e você sabe que ela faz um lançamento num rio que, a princípio, pelo ordenamento hidrológico, ele é ordem 1,
Mas como você sabe que tem algum tipo de carga que é importante sendo lançada ali, você coloca, não, então a minha ponderada vai ser de 5, por exemplo. Então, você pode, na cabeceira, ter uma ordem muito relevante em função da atividade que acontece ali. Então, isso aqui não é novidade para ninguém, isso aí é consagrado já, né, na hora de determinar aonde você vai fazer o monitoramento dentro da sua bacia. Aí, em relação à frequência de amostragens, aí eu acho que já a questão da aplicação para soluções baseadas na natureza, principalmente jardim de chuva, você tem que, na verdade, fazer a coleta do escoamento superficial antes dele chegar na hidrografia, antes dele aportar o corpo hídrico. Por isso que aqui eu coloco essa separação entre a frequência da amostragem para carga de base e para carga de lavagem. Se você vai fazer um monitoramento que a sua coleta vai ser interceptando o escoamento superficial antes dele chegar na hidrografia, então essa da carga de base aqui, a princípio você não precisa fazer, só a carga de lavagem. Porém, se você vai fazer um monitoramento em que você vai coletar água lá no córrego, no rio, então você precisa conhecer a sua carga de base para poder descontar, né, ela da carga de lavagem e saber só o que é relacionado ao escoamento superficial. Então, a frequência de amostragem, se você precisa monitorar também a sua carga de base, existem métodos aí, tem esse Jordan Cassidy, que é até mais simples do que o da FCTH. O da FCTH, se eu não me engano, é durante uma semana de 4 em 4 horas. O Jordan Cassidy é o que eles falam de 24/7, que é a cada 7 horas durante uma semana também. E aí eles também recomendam tempo seco e tempo úmido. E a carga de lavagem, ela depende da hidrologia e da técnica de coleta. Então, dependendo do como você vai fazer e da onde você está, em termos hidrológicos, vai determinar a frequência de amostragem. Então, por exemplo, você está numa zona aqui tropical como nós, que tem chuvas com menor duração, mas com grandes volumes. Então, você precisa pegar, assim, no começo da chuva, você precisa ter várias amostras, uma alta frequência, mas depois que a chuva passa ou diminui até cessar, você não precisa de uma frequência tão alta. Então, no início da precipitação, você tem lá uma a cada 10, 15, 30 minutos, depois você espaça mais para 6 horas, 12 horas. É função também do hidrograma que a sua bacia gera. Né? Isso também é função do uso do solo, enfim, tem muitos fatores que precisam ser levados em conta na hora de determinar essa frequência. Mas, pensando em poluição difusa, em representar bem o first flush, normalmente são mais amostras no início da precipitação e aí vai espaçando mais para o final dela. A seleção dos parâmetros analisados é função principalmente de uso e ocupação do solo, e aí alguns exemplos, né, sólidos, matéria orgânica, nutrientes, aí dependendo, pode ter metais, óleos e graxas, organoclorados, aí a lista vai longe, né, mas em geral, sólidos, matéria orgânica e nutrientes são os principais aí que são monitorados para fins de análise da poluição difusa. E o número de eventos monitorados, existe essa referência aqui, que é uma referência já antiga, que fala de no mínimo 7 eventos para a estação seca e estação chuvosa. 7, né, parece um número até meio arbitrário e, de fato, não é difícil você falar assim, cravar quantos eventos você precisa ter para dizer que você entende a dinâmica da poluição difusa daquela bacia. Mas, assim, pensando em soluções baseadas na natureza, o ponto principal é jardim de chuva e outras infraestruturas verdes, elas não são, o objetivo delas não é mitigar aquele evento de baixíssima probabilidade, que é aquela tormenta
gigantesca, com uma alta intensidade que vai realmente inundar tudo. Ela não é feita para esse tipo de precipitação. Ela é mais voltada para precipitações mais frequentes. Então, o importante, vamos usar esse 7 como referência. Desse 7, você precisa ter ali, eu diria que pelo menos uns 5 que pegue olhando assim para a mediana do volume e da intensidade para baixo. Altas intensidades, altos volumes, não é tanto foco, porque a infraestrutura verde, que pensando nessa análise da poluição difusa voltada para esse propósito, a gente não quer olhar para os grandes volumes. A gente quer olhar para o que é mais frequente. Portanto, se você tiver 7 mais 5 que peguem precipitações nem tão expressivas, mas que são as que mais acontecem, então você vai conseguir representar bem, você vai ter um bom entendimento de como a sua infraestrutura verde vai funcionar no geral. Indo para a próxima atividade aqui da coleta das amostras. Dentre as técnicas de coleta, falando aí dessas 3, né, a manual, amostradores automáticos e as sondas, a manual ela é a mais simples, né? Porém, para poluição difusa, e você, lógico que às vezes é possível, mas normalmente você não está no local, você não sabe exatamente quando vai chover, né? Por mais que a previsão hoje tenha uma boa acurácia, né? Você tem vezes que, às vezes é pela logística, você não consegue estar no local de monitoramento quando começa a chuva para você fazer essa coleta manual. Apesar de ser um procedimento extremamente barato e bom, assim, né? Tranquilo de se fazer. Então, a gente parte muito para os amortecedores automáticos, sejam eles assim, eletrônicos mesmo, né? Uns mais complexos, né? Uma ferramenta que vai precisar de uma alimentação de uma bateria e que ele tem, inclusive te prover informações mais detalhadas mesmo, você consegue armazenar a amostra lá de maneira refrigerada e tudo mais. Esse daí é o melhor dos mundos, vamos dizer assim, porém é mais complicado e é mais caro. E as sondas que para poluição difusa depende muito do local, né? Sonda também é um aparelho muito caro, que exige muita calibração, não são todos os parâmetros, o manual e o amostrador automático, você faz a coleta e vai para o próximo passo, que é a análise laboratorial. A sonda, ela já te dá o resultado na hora, porém, ela não te dá todos os parâmetros, né? Geralmente tem alguns parâmetros físicos ali, pH, temperatura, esse tipo de coisa, um oxigênio dissolvido, né? Que é acho que a maioria das sondas aí são mais para oxigênio, mas carga orgânica, às vezes óleos e graxas, outras coisas, não tem sonda que resolva esse problema, mas sonda, de fato, é uma técnica que é interessante porque ela tem uma frequência de amostragem muito maior do que a manual e dos amostradores, né? A manual é só enquanto você está lá, e enquanto você está lá, você consegue fazer, não sei, assim, 10 amostras, já é um valor bem expressivo. O amostrador automático também, o que a gente trabalhou até no projeto lá do Alto Tietê, acho que tinham 14 garrafas, então eram 14 amostras, mas você tem uma limitação, com certeza, quando você usa esse tipo de técnica. A sonda, ela te dá uma resolução temporal ali fantástica, né, nesse sentido. E aí eu coloquei umas fotos para ilustrar para vocês, né? Aqui tá a moça segurando uma sonda, esse aqui é um belo de um aparelho aqui, segurando, parece um bastão, né? E a ponta aqui vai dentro da água. Aqui o amostrador automático, então você vê que ele é uma ferramenta, vou dizer que é um trambolho, né? Que precisa levar aqui uma bateria e exigir manutenção, né? É mais complicado, ele te dá uma amostragem muito boa para pegar o first flush, porém ele é trabalhoso e caro também, quando comparado com a amostragem manual. E aqui até está bem feito esse aqui, né? Ele está com
essa vara de coleta aqui, de inox e tal, estão usando luva, o procedimento está realmente muito bom. E esse aqui é uma imagem que eu tirei desse projeto aí do Alto Tietê. Não, minto, esse é do projeto do Jaguaré, que é uma tecnologia desenvolvida pelo pessoal lá da Federal do Rio Grande do Norte, que acho que não sei se foi a professora Mônica, mas é um pessoal lá do CTH descobriu, né, essa tecnologia e aplicou aqui. É uma coisa semelhante que é aplicada, inclusive, no jardim do CTH, lá da Cris, que ele fica instalado na boca de lobo, né? A diferença é que tanto a sonda quanto o amostrador automático manual, você já vai direto no rio, né? No riacho lá, e faz a coleta da água. Esse daqui é um dispositivo que ele pode ser colocado para interceptar o escoamento superficial antes dele chegar na hidrografia, que é basicamente uma embocadura ali para direcionar esse escoamento para uma garrafa que fica acoplada aqui ao tubo que receberia esse escoamento. Aí encheu a garrafa, ele tem um dispositivo que fecha ela, e aí o resto ele bypassa mesmo, e aí segue para a hidrografia, né, para as galerias, no caso. Continuando aqui, em relação aos pontos de amostragem, isso aqui, na verdade, pensando num rio de maior porte, ou até para um reservatório, um lago, às vezes você imagina uma seção que tem uma largura de 20 metros por 2,5 metros de profundidade. Às vezes você fazer uma coleta ali na margem, ela pode estar enviesada por algum motivo. Então você precisa ter mais de uma amostra em diferentes profundidades, em diferentes pontos da seção, para um reservatório, um lago. Então aí, nesse falo, você precisa realmente ter em diferentes profundidades, em diferentes pontos, né, mais perto dos afluentes contribuintes, mais próximo da barragem, esse tipo de coisa. Então, quando eu falo aqui da representatividade espacial, é exatamente isso. E aí, juntando as medições de campo aqui, transporte e preservação, tem a ver com essa questão da logística, né? E aí, dependendo da técnica de coleta que você utilizar, seja o amostrador automático, até aquele amostrador de sarjeta que eu mostrei no slide anterior, assim, quem faz campo aí sabe que você pode encontrar de tudo, né? Toda vez que você vai para campo para ver o que aconteceu, é aquela tensão, porque algo pode acontecer. Então, sempre tem algum tipo de manutenção que você precisa fazer, porque quando você chega lá, você encontra algo que não era previsto. E a questão da logística, do transporte, das amostras até o laboratório, a preservação delas, tem que estar refrigerado, por carga orgânica e tudo mais. E também é de praxe fazer uma medição, né, fazer uma coleta quando você vai retirar as amostras que foram coletadas pelo expediente lá que você usou, você também faz uma amostra em termos de comparação também, enfim, é sempre comum, né? Indo agora, o próximo item aqui de análise laboratoriais, eu não vou me aprofundar muito, porque já é uma etapa muito mais consolidada, né? Assim, já existem normas que regem todos os procedimentos laboratoriais e tudo mais, não é tanto o nosso escopo aqui. Aí a parte de tratamento dos dados é uma parte que é muito importante, é trabalhosa também, mas eu não vou me aprofundar, porque eu acho que qualquer análise de dados que você vai fazer, seja de poluição difusa, qualidade da água, ou dados de chuva, de vazão, de qualquer coisa, precisa de um tratamento de dados, mas é só seguindo aqui que nesse quadro do Sanders, ele coloca isso como uma das etapas, né, uma das atividades chaves para você conseguir realizar isso aqui com sucesso. E aí, a próxima atividade, que é a análise dos dados, ele coloca aqui, né, sumário estatístico, a modelagem, a análise de regressão, também é uma análise estatística, interpretação do controle de qualidade, que é você saber todas as incertezas que estão envolvidas nos seus procedimentos e nas suas análises, índices de qualidade da água, também é algo muito comum de fazer, a análise temporal também é algo muito comum de se fazer,
Mas aqui eu vou focar na parte da modelagem, que é a principal ferramenta de análise aí que a gente utiliza. E aí vou começar mostrando essa imagem aqui das engrenagens, que eu acho que ela representa bem como funciona a modelagem hidrológica e hidrodinâmica, como o modelo de carga difusa se acopla nesse sistema. Ele está acoplado no modelo hidrológico, então quando ele transforma a chuva em vazão, você já dá informações para esse modelo de acordo com o uso do solo e característica da precipitação, essas coisas, ele já te dá uma carga que vai virar uma concentração junto com o escoamento superficial que o modelo hidrológico está calculando, está modelando. E aí, tendo esse dado de entrada, que é a vazão resultante do modelo hidrológico, já com a concentração que o seu modelo de carga acoplado proporcionou, ele entra no modelo hidrodinâmico, que é a simulação hidráulica mesmo, seja um lago ou um rio, que vai receber todos os afluentes e fazer a concentração final ali do seu corpo hídrico, né? E aí, puxando para a SBN, manteria essas duas engrenagens aqui do modelo de carga difusa e do modelo hidrológico, só que aí, em vez de um modelo hidrodinâmico clássico, entraria um modelo que eu coloquei aqui com o nome de modelo SBN, mas que aí incluiria as infraestruturas verdes, e aí o modelo de carga junto com o modelo hidrológico vai gerar esse input, né, essa condição de contorno, esse dado de entrada para esse modelo de SBN, para a gente poder dimensionar um jardim de chuva, dimensionar talvez um alagado, lá, uma wetland, e saber o quanto que está aportando para a sua infraestrutura e você conseguir ter um modelo que receba um dado de entrada mais representativo da sua bacia, né? Pensando já no dimensionamento de uma infraestrutura que vai ser aplicada numa bacia real, né? Falando agora, então, especificamente do modelo de carga difusa, coloquei aqui esses três tipos, né, assim, reunindo em três grandes grupos, que é o determinístico, empírico e estatístico. O determinístico, ele se baseia em leis da física, né, para poder fazer os seus cálculos e chegar num resultado da concentração final, da carga final, que ele é pouco utilizado porque é difícil de fazer um monitoramento no nível que ele precisa. Ele já iria mais para uma área até mais de transporte de sedimentos, assim. Tanto é que as aplicações dele para poluição difusa, eles não são no contexto de uma bacia hidrográfica, eles são em contextos mais particulares, como um pátio gigante de estacionamento, por exemplo. Eu li um trabalho que era um pátio de um porto, que é justamente aquela área onde aqueles transatlânticos gigantescos lá, com um monte de container, atraca para fazer o transporte ali do container, para depois ir para os caminhões e tudo mais. Então, é uma área plana gigantesca, que tem um maquinário ali super pesado, deslocamento ali de caminhão e tudo quanto é tipo de coisa que gera uma carga difusa ali naquela superfície, e quando chove, isso aí acaba indo tudo ali para o mar ou para as praias que ficam no entorno, né? Então, eles usam esse tipo de modelo que vai usar a lei da continuidade, momento, assim, vai fazer esse tipo de cálculo para chegar na concentração do escoamento superficial mediante a uma chuva. O modelo empírico, ele já utiliza muito mais a observação e fala assim, tudo bem, eu monitorei lá, eu sei que tem tais concentrações aqui no meu corpo hídrico ao longo desse evento de precipitação. E aí vai buscar ajustar equações, não necessariamente vinculadas a leis da física, mas vai buscar ajustar equações
para fazer com que o resultado delas bata com o que foi observado no monitoramento. E o estatístico, que é, né, o nome acho que fala por si só, é buscar fazer uma regressão, algum tipo de correlação simplesmente entre dados, né, em uma equação que os correlacione, seja pensando em calibrar com dados observados, ou seja, seguir leis da física, né? E aí o determinístico e o empírico, eles se baseiam em três etapas, vamos colocar assim, dentro do fenômeno que envolve a poluição difusa, que é a geração e o acúmulo da carga na superfície. Lembrando, aqui eu estou falando da poluição difusa do escoamento superficial, né? Daquela conversa que eu falei do conceito inicial lá, eu estou focado no que vem da lavagem da água da chuva, que é o mais importante dentro da poluição difusa. Então, essas três etapas, geração e o acúmulo da carga, que é o que eles usam, né, em inglês a expressão do build-up, que é conforme o tempo vai passando, as atividades ali, sejam antrópicas ou não, vai depositando um material na superfície do solo. Pode ser um particulado ali, por causa da abrasão do pneu com o asfalto, pode ser uma carga orgânica ali das folhas que caíram, né, no outono e tudo mais. E quanto mais o tempo passa, mais isso vai se acumulando. A disponibilização para lavagem, que é o que ele chama de wash-off, que é quando, assim, começou a chover e gerou um escoamento superficial, como que ele consegue ressuspender toda essa poluição e carrear junto com o escoamento. E, por fim, esse que eu acabei de falar, que é o carreamento até a drenagem propriamente, né? Que é uma parte até mais hidráulica desse processo, né? E dentro dessas três etapas aí que eu falei, falando dos métodos mais utilizados, são esses três, que é o coeficiente de exportação, também conhecido como a carga unitária, a concentração média de evento e o build-up wash-off. Esses três, eles são determinísticos, e o coeficiente de exportação, ele é um coeficiente que é geralmente por uso do solo. Então, você pode ter um médio para a bacia, mas comumente ele é mais definido por tipo de uso. Então, uma bacia rural, você tem uma maior coeficiente de exportação para nutrientes, carga orgânica, sódios, mas você não encontra metais pesados, por exemplo. Aí uma superfície do viário, por exemplo, tem outra característica, né? Então, ele é um coeficiente que geralmente é massa por unidade de área e tempo, ou massa por número de habitantes e tempo. Aí depende também da aplicação. Mas ele correlaciona o uso do solo ou uma bacia e o quanto que ela gera de massa ao longo do tempo, em função ou da área ou da quantidade de habitantes. A concentração média de evento, ela tem uma relação com o coeficiente de exportação. Geralmente, muitos trabalhos trabalham com os dois, só que ela é uma simplificação que tem algumas aplicações mais específicas que, no caso das infraestruturas verdes, ela não é recomendada. Por quê? A concentração média de evento, ela faz o seguinte: a gente sabe que a poluição difusa, ela tem essa característica do first flush, que é assim, tem a poluição está acumulada na superfície, começa a chuva, essa primeira água que faz essa primeira lavagem, ela vem com uma concentração muito elevada. Depois que a maior parte dessa massa, dessa carga foi lavada, então depois as concentrações começam a cair até zerar. A concentração média de evento, ela faz uma integral de tudo isso daí e coloca como se fosse uma linha. Então, desde o primeiro milímetro de chuva lá que gerou um escoamento superficial, ele vai ter uma concentração média para o evento inteiro, que no somatório representaria esse gráfico do first flush. Ele é muito mais aplicado para análises mais macro, de macro drenagem, mesmo pensando em aporte
para reservatórios, aporte para lagos, em que você não tem muita preocupação de identificar esse first flush. Você só quer saber o quanto de carga está sendo lavada e aportada, por exemplo, para um reservatório de captação para abastecimento. Para esse tipo de aplicação, a concentração média de evento ela é muito útil e ela é muito mais simples, né, de se trabalhar. E por fim, o build-up wash-off, que o coeficiente de exportação ele é um build-up linear, vamos colocar assim, né? Porque ele diz que ao longo do tempo cresce linearmente a massa em função do tempo e da área ou do número de habitantes, como eu falei. O build-up, o wash-off, ele tem equações para você determinar como que vai se dar esse crescimento da massa que está se acumulando na superfície ao longo do tempo. Então, essas equações, como é determinístico, você pode ajustar ela, você pode escolher qual que é a melhor equação para representar o seu local de estudo, a sua bacia. Você pode colocar, inclusive, atividades assim, tipo varrição. Então, você sabe que de segunda e quinta o poder público vai e faz a varrição em tais áreas da sua bacia. Então, você pode colocar também nesse seu equacionamento do build-up esse tipo de atividade. E aí é lógico que choveu, ele sabe o quanto que foi carreado, e aí a massa que estava acumulada lá na superfície da sua bacia, ela cai para um outro patamar que está tudo sendo considerado dentro desse equacionamento. E o wash-off, que é justamente o quanto que a chuva e o escoamento superficial gerado por ela consegue ressuspender essa poluição para poder ser carreada. E aí também existem diferentes equações que representam isso, pode ser em função da intensidade da chuva, da declividade do terreno, e aí, assim, vai muito de acordo com as características da sua bacia, da sua área de estudo, e você pode calibrar o seu modelo para diferentes equações. E aí, por fim, né, a utilização da informação, eu também não vou me aprofundar muito, mas que seria o porquê, né, e o para quê que a gente está fazendo todo esse esforço aí para gerar uma informação de qualidade, uma informação representativa para subsidiar uma tomada de decisão aí nesse contexto do gerenciamento dos recursos hídricos. Então, né, para que a necessidade da informação, para que os procedimentos operacionais, formato dos relatórios, avaliação da utilização, tudo isso está até mais dentro de um contexto institucional ali, né, do como essa informação vai ser utilizada e organizada para fins dentro de uma organização que está gerenciando essas informações. Né? Bem, passado esse panorama geral aí de como que a poluição difusa ela é monitorada e modelada dentro do meio urbano, eu coloquei aí alguns desafios, né, que na minha visão são extremamente relevantes para a gente dar um passo além, para a gente conseguir melhorar os nossos processos e os nossos resultados e, consequentemente, fazer intervenções ótimas, né, com menor custo e maior resultado. Eu coloquei esses três aqui, começando pela dinâmica da bacia, e aí quando eu penso principalmente no meio urbano, em num bairro, assim, né, uma bacia, uma região em que tem diferentes usos do solo, e aí tem ali um condomínio de alto padrão, mas também tem uma favela, e tem uma indústria, e tem não sei o quê, então vários atores diferentes dentro da mesma bacia, e uma coisa muito dinâmica, aí tem lá estão levantando um prédio, e aí isso daí tem impacto, ou às vezes está a indústria lá, tem um momento que a produção aumenta, e aí o efluente também aumenta, e, enfim, múltiplas atividades com impactos diretos ou indiretos sobre o corpo hídrico, isso coloca uma dificuldade muito grande para monitorar e modelar a poluição difusa dentro de uma bacia.
a infraestrutura ser deficiente e existir muita informalidade, aí eu me refiro mais a favelas e esse tipo de construção, né, de bairro, de edificações, também acrescenta uma dificuldade considerável, porque você, né, imagina, você consegue até estimar o quanto de esgoto está sendo lançado, mas essa informação é uma informação, de certa forma, até um pouco sensível, você não vai conseguir, não vai obter ela do poder público tão facilmente, porque isso não é interessante para o poder público, muitas vezes, ficar divulgando dados de áreas que não têm saneamento, né? Isso, de certa forma, é um problema para o poder público, né? Está escancarando uma deficiência do poder público nesse sentido. E aí essa informalidade, ela gera uma condição de contorno da nossa bacia que a gente não consegue quantificar. E aí, isso para um modelo enviesa todo o resultado, né? Você pode ter lá as melhores equações, calibrado, bonitinho, mas se esse dado de entrada ele é frágil e você não tem uma representatividade, tudo que acontece depois fica enviesado e pode estar errado, no final das contas, né? E essa questão de risco às operações. Quando eu digo operações, é, né, o monitoramento, seja ir lá para fazer coleta manual, seja ir lá para instalar equipamento, amostrador automático, coisa do tipo, a questão da quantidade, né, que também já estou partindo da premissa que a gente tem a vazão, porém, pensando na situação real, os equipamentos que vão medir a vazão lá, seja um sensor de nível, um sensor de pressão, ultrassom, ele tem que estar lá. Assim como os seus equipamentos de qualidade da água, que vão fazer a coleta para a qualidade da água. E dependendo do contexto, seja ele numa comunidade, uma favela, uma comunidade mais pobre, seja ele numa zona mais nobre, existem todos os tipos de problema que podem acontecer. E esse risco ele também tem que ser, de alguma forma, considerado no planejamento, no projeto. Agora, em relação à tecnologia, eu acho que isso é uma coisa que assim, a gente tem avançado bastante, principalmente acho que na questão da quantidade, não tanto da qualidade. Acho que a qualidade a gente não tem muitos parâmetros que a gente não escapa da necessidade de ter que coletar a amostra e levar para o laboratório, ir lá fazer uma análise para depois ter os resultados, né? A gente não consegue botar um IoT lá que fica dentro da água e vai ficar lá bonitinho para a gente só se conectar com ele e ele falar quanto que está a DBO e nutrientes ali em tempo real. Isso daí eu acho que a gente ainda está a caminho, mas eu acho que ainda está um pouco distante, principalmente da nossa realidade, né? De países que economicamente não estão no top 10 do mundo, né? Então, a questão do custo, ela é algo que acho que vai, com o tempo, melhorar, mas ainda é uma limitação importante. E eu diria nem tanto que porque é muito caro, mas porque o nosso financiamento para esse tipo de atividade, a gente não vê isso como algo muito prioritário. Então, o que não é muito prioritário acaba ficando com pouco financiamento, né? Se for ver assim, ó, o custo mesmo comparado com outros investimentos aí, com outras ordens de grandeza de investimentos, no próprio saneamento, esse tipo de coisa, não é um custo alto. Mas para o grau de prioridade que a gente, como sociedade, dá para esse tipo de atividade de monitoramento e modelo de poluição difusa, o custo que existe nesse momento é alto. E essa questão da desconexão com o meio socioambiental. O que eu quero dizer com isso? E aí eu estou pensando em tecnologia mais até como assim técnica, né? O como que a gente usa, como que a gente faz. E os equipamentos e o procedimento analítico, isso daí eu acho que tá ok. Mas essa desconexão vem
de como assim o meio seja as pessoas, não existe uma integração entre a técnica que está sendo usada para fazer monitoramento, né? Que aí pensando em loco lá é o monitoramento, a parte de modelagem não é feito lá no local, mas essa desconexão ela também traz muitos problemas, ela traz inclusive aqui que eu falei de riscos à operação, ela precisa ser até como uma coisa um pouco abstrata, levando em consideração coisas culturais, para fazer essa conexão entre a tecnologia, a técnica que é usada para fazer essa operação e o meio onde ela está inserida. Não pode ser uma coisa que chega lá, os técnicos lá com o uniformezinho e tal, chega com os equipamentos e aí ninguém conhece, né? Acho que isso daí para causar um problema futuro assim, precisa haver uma conexão entre a tecnologia, a técnica que a gente está aplicando e o meio socioambiental onde a gente está operando. E por fim, a questão da governança, que aí eu acho que as soluções baseadas na natureza já trabalham isso, né? Além da infraestrutura verde, tem toda uma questão de organizacional, institucional, que as soluções baseadas na natureza preconizam e dizem que é fundamental para atingir os objetivos, para solucionar os problemas que a gente está se propondo a atacar. Então, esses dois itens aqui, que é o envolvimento direto de todos os atores relevantes, que aí acho que também está ligado a essa questão da desconexão com o meio socioambiental. Então, não só né, por exemplo, vamos pensar no município de São Paulo. Aí você tem lá a Secretaria do Verde, a Secretaria de Habitação. Essas secretarias precisam se comunicar porque existe uma relação, a poluição difusa está ligado à questão habitacional e também está ligado à questão de saneamento e áreas verdes. Então, em questão institucional, organizacional, tem que haver esse envolvimento. E também das pessoas, de quem mora, de quem vive, de quem está no dia a dia, está no cotidiano das pessoas, aquele ponto, aquele rio, aquele córrego, elas também têm que estar envolvidas e, digo mais, elas têm que estar envolvidas com protagonismo. Elas não podem simplesmente ser malemar consultadas e, de certa forma, mais para inglês ver, assim, ou só informando de uma decisão que já foi tomada e já está sendo implementada, da qual elas nem tiveram participação nenhuma, influência nenhuma. Essas pessoas têm que ser envolvidas com o protagonismo. Porque, no fundo, elas detêm um conhecimento daquele local que a gente que está olhando pelo Google Earth ou que vai lá uma vez por mês e olhe lá, elas têm um conhecimento que a gente não tem, que é importante e que faz diferença para o sucesso da nossa atividade, da nossa solução. Bem, eu acho que eu levantei a bola aí desses 3 temas, esses 3 desafios, e queria agora partir para a discussão. Queria agradecer aí a Cris e a todo mundo que esteve presente aqui. Está aqui o meu contato, se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida em relação a isso, e eu puder colaborar e contribuir com a minha experiência, vai ser um prazer. E é isso, vamos para a discussão que eu quero ouvir aí que vocês têm a dizer sobre esses 3 desafios que eu comentei aí no final da minha apresentação. Obrigado aí, um abraço.